Pedir para o irmão Francisco, que está mais perto, ou a Tati mesmo, pegar um quadro que está ali em cima do meu birô. Tem uma fotografia lá, um quadro, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei em João Pessoa de mudança no dia 20 de agosto. Hoje é o último dia do mês de julho. Portanto, daqui a 20 dias, 20 de agosto de 1981. Cheguei de mudança com uma mulher e 4 filhos. E o Quias tinha 1 ano e 4 dias de nascido. A Rebeca tinha 2 anos e alguma coisa. É sempre 1 ano e 4 meses a diferença dos filhos lá em casa, excetuando o Wilkerson para a Rogéria. Mas 1 ano, 2 anos e pouco, 3 anos e pouco, quase 4 ou 4, e o outro com 5 e pouco. E eu me lembro que ao chegar aqui em João Pessoa, com a minha mudança, né? A mudança tinha vindo no caminhão, mas eu cheguei ali no aeroporto com a família, desembarcamos, tinha as malas de roupas e tinha uma pasta cheia de documentos, de valores, duplicatas da empresa que eu trabalhava, muitos 1000 cruzeiros naquela época, para receber. E quando cheguei, que vim para a rodoviária para pegar o ônibus, porque eu tinha alugado uma casa em Campina Grande, que eu embarquei a família e esqueci a pasta, cheia de duplicatas, em cima de um carro do lado de fora. E quando eu estava sentado, um homem bateu no vidro assim e disse: "Ei, você esqueceu sua pasta." E eu desci, fui lá com o coração na mão. Era muito dinheiro dentro daquela pasta para receber. E a gente fica atento que Deus está cuidando dos menores detalhes da vida da gente. Às vezes a gente pensa que as coisas passam e que Deus não está atento. Mas eu queria dizer, dê uma olhada na sua vida. Quantas vezes Ele já te ajudou? Quantas vezes você ia tomar decisões e fazer coisas, daria tanto problema para você, mas Ele estava ali. Eu queria só falar para vocês assim, Ele está cuidando de nós. Nós temos a clareza da vida no livro de Jó. Jó, um homem temente a Deus. E quando a gente é temente a Deus, a gente tem na cabeça uma concepção é que problema nenhum vai nos atingir. Porque você tem até uma promessa, mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então você às vezes está confiado nisto e você tem uma concepção quase que você diz assim, eu sou imbatível, eu tenho comigo uma segurança que nada vai me acontecer. Só que Deus, Ele é soberano. E Ele faz o que Ele quer fazer. E mesmo que você não queira que aquilo aconteça ou não creia, Ele permitirá que muitas coisas, deixa eu falar para vocês, assim, ruins, desagradáveis, aconteça na sua vida. E talvez você não tenha explicação e talvez aquilo te cause uma grande frustração. Dizer, mas eu nunca pensei que isto iria me acontecer. Então você tem no livro de Jó a soberania de Deus. De mesmo você sendo fiel, íntegro, vivendo uma vida correta, Deus pode, por sua permissão, deixar que o mal atinja a sua vida. Eu quero tomar esses exemplos. Atinja
sua família, como atingiu a família de Jó. Primeiro, perdeu, não foi um filho, não, 7. 7 filhos de uma só vez. Estava pensando, irmão Francisco, e até cheguei a falar numa live esta semana, já imaginou o coração da irmã Eva? Talvez ela esteja, você viu, né, eu falando sobre isso essa semana. Que assim, sequencialmente, perdeu o pai, depois, poucos dias depois, o marido, e depois um filho, com 36 anos. Assim, dentro de uma sequência. Num mês aconteceram 3 mortes assim. Eles moravam num sítio, o pai morava vizinho, e daqui um pouco o marido morava na mesma casa, óbvio, e um filho que morava a 200 metros da casa deles. Então, 3 mortes em família assim. E é incrível, gente, é incrível imaginar que uma mulher de pequena estatura, sabe, tivesse a capacidade, a envergadura, a força de se manter de pé. Assim, sem se entregar. Não teve aquele negócio de dizer assim, não, eu vou cair em depressão. Parece que não houve nem tempo para depressão. Ela não sabe, ninguém sabe explicar. Chorar? Eu acho que chorou. Sentir? Tenho certeza que sentiu. Mas resistir de pé, sem demonstrar a fragilidade do homem, mas a confiança em Deus. Acho que isto não aconteceu nem mesmo com o próprio Jó, que ao perder 7 filhos, perder tudo o que tinha, perder os bens, e ainda, na sequência disto, poderia até a mente humana arrazoar e dizer, acho que ele perdeu a saúde, como dizia talvez o doutor Lair Ribeiro, dizer assim, consequência da doença, da miséria, do problema que bateu na porta da casa dele, ele se enfermou de tal maneira que o seu corpo virou só ferida. E a própria mulher, é porque vocês talvez, a Cíntia, a enfermeira Cíntia, estava fazendo um curso de enfermagem, estava formando. Você gosta de mexer com ferida? Você faz curativo. Já chegou perto de alguém que estava fedendo, de ferida fedendo ali, com câncer. Que sensação se tem? Horrível, né? Eu acho que a mulher de Jó, dormindo com ele, pelo menos perto, chegou no momento que ela não aguentava mais aquele fedor porque ferida fede. Aquele fedor, sabe assim, de uma coisa que você não sabe nem explicar, um negócio cru, fedorento. A ponto dela olhar para o marido e dizer, por que você não abandona o seu Deus e morre? Então, são coisas que uma pessoa justa, uma pessoa temente, uma pessoa que obedece e que crê em Deus, não espera que aquilo aconteça na vida. Mas eu quero dizer a você que tudo pode lhe acontecer. Mas que estas coisas, se nós aprendermos a não tentar justificar e querer, como Jó quis buscar, eu quero que o Senhor me explique por que eu estou passando por esta crise. E então entrou Jó em desespero e tentando se explicar, ele foi olhado pelos seus amigos mais próximos, que eu até paro um pouquinho para dizer, quantos de vocês conhecem algum amigo na vida? Eu não digo, porque as pessoas dizem assim, fulano é meu amigo. Quando tudo está bem, você tem muito amigo.
Quando as coisas vão bem, você tem muitos amigos. Mas quando as coisas rodam ao contrário, eu hoje assisti um vídeo, irmão José Francisco, de uma senhora de 98 anos, mãe de 4 filhos. Ela fez um poema bonito, e a pessoa disse, recite a sua poesia. Ela disse, ninguém vai querer ouvir. Eu sou uma velha de 98 anos. E ela começou a falar sobre as rugas do rosto, sobre a mão enrugada, sobre os pés, sobre as pelancas do corpo. Falando com 4 filhos que não quiseram dar para a mãe um lugarzinho na sua casa. E a colocaram num asilo. E não ia visitá-la. Simplesmente um desprezo terrível. E ela recitando, dizendo, esta mãe, esses olhos, estas mãos, estes pés, serviram muitas vezes vocês, estão cansados porque trabalharam para você sobreviver. E agora, na minha velhice, estou entregue. Eu vi também um apresentador de programa de televisão dizer, preste atenção o que fazem com os velhos. Hoje você vai aos shoppings, aos domingos, e vê mais mulheres com cachorros do que com seus pais. Ao invés de levar os velhos para passear, para dar um momento de lazer, de respirar, de ver outras coisas, é o cachorro que está passeando. Porque o cachorro tem mais valor do que um pai e que uma mãe. Infelizmente, a vida nos mostra quadros assim. Então, o Jó era um homem temente, era um homem caridoso, era um homem bondoso, era um homem que ajudava os pobres, era um homem que gozava de um respeito que, ao passar pelas ruas, as pessoas faziam continência, os jovens paravam para ouvir seus conselhos. Mas que no momento da sua dor, da sua tristeza, ficou só. A mulher não pôde estar ao seu lado. Os filhos haviam morrido e restavam agora os amigos, que eu quero falar para vocês. Pode escutar o que eu vou dizer. São muito poucos na vida. Feliz a pessoa que tem um amigo. A quem você pode abrir a alma, com quem você pode confiar, confidenciar, conversar, falar. Muitas pessoas enganam, porque eu estou dizendo isto com conhecimento, que às vezes você acha que alguém é teu amigo, mas num determinado momento, talvez uma palavra, um gesto seu fere aquele coração e aquela pessoa se torna seu inimigo. A política está cheia disso. A gente viveu aqui na Paraíba, eu me lembro desses 2 que já morreram, que foram governadores do estado, tanto o José Maranhão como o Ronaldo Cunha Lima. Eram amigos, mas um dia viraram inimigos. E aí então tudo serve para falar as intimidades do outro, aquilo que foi falado e confidenciado vai para o microfone e todo mundo fica sabendo. Feliz é a pessoa que na vida tem um amigo, que vai chorar com você, que vai sorrir com você, que vai viver com você dias felizes e dias amargos. Feliz é aquele que tem na vida um amigo. Eu quero dizer, a vida me ensinou que Jesus é o maior amigo. Você pode pensar que ele te despreza. Ele nunca, ele para ouvir você falar. Sabe que às vezes você falando para muitas pessoas disse, já vem de novo. Mas ele nunca se cansa de você dizer as mesmas coisas para ele. Eu estou aqui para dizer para ele que eu preciso tanto de ti, Jesus. Tenho certeza que ele não se enjoa
quando eu digo, eu preciso de ti, Jesus. Ele enxuga as minhas lágrimas, Ele está comigo nas horas alegres, Ele me consola quando eu estou sem força, Ele me levanta quando eu estou caído, Ele me perdoa quando eu falho, Ele me diz, eu estou com você, independente do que você estiver vivendo, Ele ainda está com você. Parece que não é para você que eu estou pregando. Independente, indiferente. Ele não está buscando a sua perfeição, Ele está buscando você. A perfeição é Ele que dá. Quando você pensa que você é perfeito, deixa eu lhe dizer uma coisa, a salvação não é pelas suas obras, não é pelo que você pratica, mas é pelo que Ele fez por você. Cantamos agora o hino Ele morreu. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele sofreu para que eu não sofresse. Ele chorou para que eu sorrisse. Ele se fez réu para se tornar meu defensor. Essa é a história da redenção. Então, a salvação, ela não vem de vós, ela é dom de Deus, é uma dádiva. Deus olhou para você e disse, vou te salvar. E aí todas as circunstâncias, seja lá fraquezas, seja falhas, seja o que for, diz, não, o Senhor não salva. Ele diz, eu vou salvá-lo e acabou. Não é o que você fez. Quem é que tem coragem de dizer, não é o que eu fiz? É o que Ele fez. Diga aí, Ele morreu em meu lugar. Então o Jó queria justificar, sabe, a sua fidelidade a Deus. E Deus falou, eu vou te ensinar que a sua fidelidade é trapo de imundície. Que quando um problema abater sobre você, seus filhos forem, seus bens forem, que as pessoas não te respeitarem mais, eu ainda te respeito. Eu vou mostrar para você que eu sou teu amigo. E eu vou mostrar para você que as doenças não são nada, que riqueza não é nada, que as coisas materiais não são nada, e que eu posso te restituir tudo de volta em dobro, quantas vezes eu quiser. Eu acho que ele merece uma salva de palmas aqui hoje à noite. Ele, Cristo Jesus, é o melhor amigo. Tem alguma boca para dizer aí? Cristo Jesus é meu amigo. Eu sei que muita gente não teve nem coragem de abrir a boca. Eu vou dar mais uma oportunidade para você falar. Eu acho bastante intrigante isto. No livro de Jó, estes 3 que eram considerados seus amigos ficaram chocados, Luciano, quando olharam Jó. Quem vê o Luciano assim, ó, fala assim, nossa, mas se a gente olhasse para o Luciano, só ferida, sem os filhos, a própria mulher recusando, será que teria algum amigo que apareceria para te visitar? E a Bíblia diz que os 3 amigos de Jó chegaram e quando viram Jó na condição que estavam, não tiveram coragem nem de abrir a boca, nem para dizer assim, coitado, tadinho dele. Mas este será que é o Jó que nós conhecemos? Sabe que estava transformado, desfigurado, acabado, eu acho que esquelético. O que restava de carne podre. E a Bíblia diz que por 7 dias eles ficaram mudos diante de Jó, olhando a condição sem abrir a boca para dizer nada. E eu acho que em 7 dias, sem falar nada sobre o que estavam vendo, a mente deles se encheu de questionamentos e eles começaram então a questionar e a falar. E as suas primeiras frases foram, Jó, abre a tua boca e vai confessar, porque você é um pecador secreto. Parece que era o que era mais plausível para poder falar, sabe? Era tentar, eita que coisa terrível, apontar erros na vida de alguém é uma coisa fácil.
Agora eu quero dizer uma coisa: perdoar alguém é uma coisa rara, mas dizer e apontar erros é muito fácil. É ou não? É ou não? E eles começaram então a procurar na vida de Jó, e o Jó, sabe, com toda a sua inocência, sabe, pureza de coração, tentava justificar-se. E cada vez que ele abria a boca para se justificar, parece que ele complicava mais. Porque quando ele ia se justificar, ele não tinha outra saída, dizer, não, eu não estou assim, minha vida não é esta. E ele transferia tudo para Deus. E parece assim, escute bem o que eu vou lhe dizer. Parece que Deus é culpado de tudo o que está te acontecendo. Este meu problema existe porque Deus foi mal comigo. Este meu problema, eu acho que eu não merecia passar por ele. E o livro de Jó, ele é um livro de poemas, de sofrimento, de dores, de declarações de angústia, de momentos de tristeza. Pastor, eu não vim aqui ouvir estas coisas, você veio aqui para ouvir hoje à noite que existe um Deus que ama você. E que não importa o momento que você vai passar, Ele ainda continuará sendo o teu Deus. E ainda que você não saiba o rumo da sua vida, como disse Salomão, não sei de onde o vento vai, e nem sei como é formado ossos no ventre de uma mulher grávida, porque a vida é um mistério. Como é que um homem se encontra com uma mulher e lança um líquido no ventre dela e aparece você? Como é que aquele líquido se transforma em um osso dentro de um ventre de uma mãe? E forma órgãos diferentes, coração, rins, baço, vesícula, fígado, em útero e etc, etc. Como é que tudo isso acontece? É a coisa mais misteriosa. Eu quero dizer para você que você não entende a vida, mas existe um Deus que cuida de cada detalhe da vida. Eu acho que Ele merece ser glorificado na nossa vida. Eu acho que nós merecemos dizer que nós não entendemos nada, mas tem alguém para dizer aí, tu sabes todas as coisas. A ciência médica tenta explicar isso de lá para cá, de cá para lá, mas acontece que ainda assim são explicações. Não, mas por causa disso e daquilo outro, eu quero saber quem é que tem a capacidade de pegar um pouquinho de líquido, de um esperma, e fazer virar um ser humano, fazer aparecer os órgãos que aparecem dentro do seu corpo, e fazê-los funcionar nesta perfeição, o coração, os rins, o fígado, trabalhando dentro de uma harmonia perfeita. Eu quero dizer que existe um Deus que te criou. Eu acho que não é feio reconhecer que nós não sabemos, porque nós não somos criadores, nós somos apenas as criaturas. E Paulo diz, como é que uma criatura vai discutir com quem a criou? E dizer por quê? Pergunte para Deus por quê. Por que eu sou assim? Primeiro de tudo, nós vamos entender uma coisa que aqui não há. Mesmo que tivessem saído no ventre da mãe juntos, gêmeos não são iguais. Você é você. Você tem sua vida. Mesmo sendo gêmeos, o destino não é o mesmo, a maneira de viver não é a mesma, o gosto não é o mesmo, os olhos não são os mesmos, nada é o mesmo. Você é obra-prima da mão de Deus. Tem alguém aqui que teria coragem de abrir a boca e dizer assim, eu sou o que sou porque Deus me fez assim. Aleluia! Eu não estou aqui para questionar a Deus, eu estou aqui para exaltar a Deus. E eu vou lhe dizer por que seus amigos te abandonam. Porque você não parece com eles. A sua vida não é igual a deles. Nenhum amigo tem uma vida igual à tua. Pode ser muito próximo, mas não é igual à tua. Por isso, nunca a mentalidade, nunca os batimentos do coração serão os mesmos, nem os objetivos. Será difícil alguém te entender. Você está me entendendo?
será difícil que alguém te entenda aqui na vida. Pode ter um casal que vivem junto e que se amam apaixonadamente, mas não vão se entender. Daqui um pouquinho tem um arranhão. Mas Deus não arranha conosco. Qual foi a vez que Deus arranhou com você? Então, o que nós não entendemos é que muitas vezes Deus usa maneiras diferentes para poder falar. Então, lá no livro de Jó, encontramos que os 3 amigos de Jó começaram a questionar. Sabe, porque cada vez que Jó tentava se justificar, ele culpava a Deus. E eles tentavam defender Deus e acusavam Jó. E os amigos viraram inimigos, porque viraram acusadores. E até então, neste momento, Deus está de boca fechada. E Deus não vai entrar nos nossos questionamentos e nem vai responder às nossas questões, porque eu vou dizer por quê. Porque eu e você não entendemos nada. Como é que eu vou discutir com um menino que não sabe nem falar? Pegue uma criança que está em formação e começa a discutir com ela. Ela não sabe nem o que você está dizendo. E quando Deus vai olhar para mim e para você, se ele fosse discutir comigo, era como se estivesse discutindo com uma criança. Ele não sabe o que está falando. Ele sabe fazer angu, 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 angu. Você sabe o que é? Angu, sua vida é um angu. E Deus ficou calado. Não respondeu Jó de maneira nenhuma, e falaram, e outro deu palpite, outro tentou discutir, outro tentou justificar a Deus. E eu quero falar para você, Deus não está precisando que eu e ele, e você, sabe, justifique a ele. Eu vou dizer para você, de maneira consciente, Deus sabe o que faz. Quando você não entender nada da vida, tem alguém aí, assentado aqui me ouvindo, ou alguma igreja dizendo, mas Deus sabe o que faz. Quando você não entender nada, diga, não, você não sabe o que está falando. Se você tivesse coragem, você teria aberto a sua boca. Mas você vai questionar. Quando você não entender nada da vida, você tem coragem de dizer, mas Deus sabe o que faz. Honestamente, quantas pessoas aqui teriam coragem de levantar a mão e dizer assim, sabe, eu já perguntei tantas vezes por que isso está me acontecendo e Deus nunca me respondeu. Será que tem alguém aqui? Por que isso me aconteceu? Por que a minha vida foi assim? Por que há tanta dificuldade? Tem alguém aí? Você nunca perguntou a Deus por que a sua vida é assim? Hã? Por que teria acontecido assim? Você quer que eu te responda? Porque Deus sabe o que faz. E às vezes a maneira para te ensinar é assim. Então ele precisava ensinar uma lição para Jó, que toda a religiosidade, fé e confiança e vida que Jó tinha, ainda não era nada. Aquilo não era capaz de comprar, aquilo não era capaz de fazer, sabe, que as coisas fossem assim. Você é blindado e nenhum mal te acontecerá. Quando a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, está dizendo assim, você não tem que se preocupar. Mesmo que algum mal te aconteça, ele não vai te destruir, porque eu vou te defender, eu sou teu escudo. Aquilo não é teu fim. Alguém disse aí? Parece que ninguém disse, aquilo não é meu fim, aquilo não é meu fim. Aquilo não é meu fim, aquilo não vai me destruir, aquilo não é capaz de me parar. Existe um Deus que me amou, me ama e me amará para toda a eternidade. Aleluia. A hora que eu mexer com alguém aí, alguém se levanta e dê um glória a Deus bem alto. Mas é a hora que eu mexer. As palavras de Deus vão entrar no seu coração e dizer, Deus me ama e acabou com o assunto. E não importa a circunstância que eu estou vivendo, eu não vou terminar derrotado, porque Ele prometeu que cuidaria de mim na minha história. É assim. Aleluia! Alguém junto comigo aí para gritar, nasci, escolhido de Deus,
Vou vencer. Então vamos ver. Eu vou lhe dizer para você aqui hoje à noite com segurança. O diabo apostou todas as suas fichas que ia derrotar Jó. Derrotou? E nem vai derrotar você. Porque o Jó da Bíblia é eu, é você, que passamos por momentos de dificuldades na vida, mas vamos terminar mais do que vencedores. Olha, escute bem o que eu vou dizer. Os amigos que você arranjar serão provisórios, temporários, serão até que as coisas na sua vida se tornem inexplicáveis. Me ouviu? Tem certeza que me ouviu? Então é assim, não é que você vai desconfiar de todo mundo. Trate todo mundo bem como amigo. Mas a sua vida deve ser íntima com Deus. Amém? Pegue as particularidades da sua vida e converse com alguém. Amanhã ele se torna seu adversário e a sua vida está no meio do mundo. Me ouviu? Me ouviu? Eu pego as suas confissões e jogo no mar do esquecimento. Mas pegue e comece a conversar com irmãos da igreja. Deixa eu seguir. Os 3 amigos de Jó não foram capazes de digerir, sabe? De compreender e tentavam justificar a Deus. E Deus não está precisando que ninguém justifique ele. Ele tem o controle na mão, ele sabe o que está fazendo. Deus sabe melhor, Deus sabe o que está fazendo. Eu não posso explicar, eu não sei explicar, não dou conta de explicar. Mas é a verdade. Já passei por caminhos que não era para estar aqui. Mas ainda estou aqui. Então, a grande verdade do assunto é assim. Então, os 3 amigos questionaram, falaram. Jó respondeu. E a Bíblia deixa, depois do capítulo 33, o aparecimento de um quarto, que não era do grupo de Jó. Porque o grupo de Jó, estou falando de homens maduros, conscientes, sabe? Aparece um jovem que escutou toda aquela conversa, que escutou o Jó falando e escutou os amigos de Jó da mesma faixa etária, da mesma idade, quem sabe ricos também, que ficaram abismados de ver a vida que estava acontecendo com Jó. E tinha um jovem calado, ouvindo. Daqui um pouco ele disse, olha, eu pensei que a sabedoria estava com os velhos. Eu entendi que os velhos devem ser ouvidos. Mas agora, escute a inspiração do Todo-Poderoso na boca de um jovem. Em outras palavras, me dê a sua atenção agora porque eu quero falar. E ele começa a falar. E disse, sabe, você não entende os caminhos de Deus. E Deus tem maneiras diversas de conversar conosco. Você lê 33, 34, 35, 36 e 37 de Jó. É este moço chamado Eliú. Ele está falando. E ele começa descaracterizando as conversas de Jó. E começa e descaracteriza a conversa dos amigos de Jó. Jó tentando se justificar pelas suas boas ações, pelo que ele fazia de reto, de correto, e que era justo e não merecia passar por aquilo. Os amigos do outro lado o acusando e dizendo que ele era um pecador, e que na verdade ele precisava de pagar pelos erros que ele havia cometido, porque esta é a condição da cabeça humana. Mas o Eliú apareceu e fez uma transição. Entrou no meio daquilo tudo, dos que defendiam, dos que acusavam, daquele que tentava se justificar. E ele entrou e disse, eu quero falar para vocês, em outras palavras,
que vocês estão errados. Que Deus é soberano. Que Deus não depende do seu palpite, nem das suas boas ações. Que Deus sabe o que está fazendo. E que Deus é um Deus tão estranho que conversa com a gente através dos acontecimentos da vida e nós não conseguimos entender sua voz. Ele conversa comigo quando um homem entra num sono profundo à noite e dorme na sua cama. Ele lhe dá sonhos e diz aos homens coisas que estão por acontecer. E o homem ainda assim não compreende. Ele conversa, eu estou dizendo o que Eliú, o jovem, falou. Ele é capaz de colocar um homem numa cama doente, para ficar em cima da cama sem comer, sentindo dores e sofrendo, para que naquele sofrimento ele entenda o processo da vida. Que não estufe o peito, que não pense que é dono da situação porque viveu correto. Não é isso. Ele explica as vozes e a maneira que Deus fala a nós de muitas formas. E ele leva tanto ao Jó como aos seus amigos a consciência de que Deus passa e nós não o vemos. Que Ele passa pela frente e você não vê, que Ele está ao seu lado e você não vê, que Ele está dirigindo sua vida e você não sente, você só questiona. Isso era a conversa de um moço, não era dos jovens, não era dos velhos, cabeça branca, que deveriam estar ensinando. Cada um estava tentando justificar suas razões. Mas um jovem disse, eu estou vendo, vocês estão perdidos no assunto. Então, do capítulo 33 até o 37 do livro de Jó, que eu acho que você deve ler. É belíssimo. É belíssimo aquelas colocações desse jovem. Muito bem pontuadas as coisas, sabe? A sua consciência do que é Deus e que Deus não está dependendo das suas boas ações, por melhores que elas sejam, para diante de Deus não passam de trapos de imundície. E ele fala tanto com Jó. E quando ele termina a sua fala no capítulo 37, após mostrar que Deus é um Deus soberano, que sabe como nos conduzir e sabe como nos ensinar. Escute bem o que eu vou lhe dizer. E que tem propósito na nossa vida. Deixa eu lhe falar mais uma vez. Você não é produto do acaso. Quero falar uma coisa para vocês, antes de chegar no fim desta mensagem. Eu quero dizer para você que eu vim ao mundo com um propósito. E quando eu saí de lá, Ele colocou dentro de mim os propósitos dEle. A maneira que Ele ia agir na minha vida. Os caminhos pelos quais eu ia traçar, nada é novo para Deus. Ele colocou um depósito. Eu quero falar isto aqui hoje à noite e eu não quero chegar de volta na eternidade, quando os meus dias terminar, e dizer, não fui capaz de cumprir o teu programa. Se eu tenho que fazer, eu quero fazer. E eu fico olhando assim, eu cheguei aqui, quando falei, 20 de agosto de 81, assim, dentro de mim não sabia os rumos da minha vida, não sabia os caminhos, não sabia as coisas que haveriam de me acontecer, não sabia, nunca me imaginei que teria que passar pelo processo que passei. E alguns anos depois, eu ia perder a mulher, eu ia recomeçar de novo. Eu não podia entender o processo, eu não sabia, não podia compreender nada disso, e Ele não me disse nada. Mas colocou dentro de mim propósito, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer. E se eu fosse contar para você o passo a passo da minha vida e como as coisas aconteceram, talvez você ficasse assustado, porque eu vi portas se abrirem onde não havia portas. Eu vi milagres acontecer quando não podia acontecer, e eu quero dizer que estar aqui é um milagre, e ver você aqui é um milagre, pregar para vocês é um milagre, e ter passado por onde eu passei sem nunca pensar é um milagre. Eu não pensei que eu viria aqui
que eu ia para programa de rádio, eu ia para televisão, e que eu ia escrever para jornais nos Estados Unidos, e que eu ia fazer viagens ao redor do mundo, e que eu iria a Israel, e que eu ia levar esta mensagem a todos os lugares, e que eu estaria em reuniões internacionais. Eu nunca imaginei isso. Eu não imaginei que eu estaria dentro das casas. Eu estava ali naquele velho tabernáculo, com uma caixinha de som desse tamanhozinho pregado nas paredes, gente. E hoje você está com uma internet falando para o mundo. Eu não imaginei que as coisas iam acontecer como aconteceram. Mas eu vim com isto dentro de mim, e eu quero dizer para você que dia a dia as coisas que estão escritas a meu respeito vão se cumprir, e aquilo que Deus colocou dentro de mim, eu não quero chegar em casa de volta dizendo, não fui capaz de gastar isso aqui, eu quero chegar liso, quero chegar com o coração aberto, dizer o que o Senhor me mandou fazer, eu fiz com perfeição. Um dia desse eu brinquei aqui, eu disse, eu vou escrever um livro. E se eu tiver que escrever um livro? Eu vou escrever, porque eu não quero voltar para casa sem levar. E levando comigo, olha, eu poderia ter compartilhado as coisas íntimas e os testemunhos da minha vida com os meus irmãos. Se for para deixar escrito, eu deixo. Eu paro em capítulos e conto a história, a minha história de vida, para você entender o que é Deus. Então eu trouxe dons, eu trouxe ministério, eu trouxe libertação, eu trouxe palavras, eu trouxe oração, e cada dia isto sai da minha boca, isto sai de dentro de mim, e as coisas parecem que não, mas vão acontecendo. Eu quero dizer para você que aquilo que está escrito vai se cumprir. Eu não quero voltar para casa com projetos. Eu quero voltar com uma obra feita. Concluí, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu quero concluir a jornada. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo mesmo? Então escute o que eu estou dizendo aqui hoje à noite. E o Eliú apareceu e fez o Jó entender que propósitos de Deus se cumprem, se materializam. O que eu quero dizer a você, deixe de conversar fiado. Deixe de tentar justificar, deixe de tentar questionar a Deus, deixe de tentar, de se fazer de vítima. O que eu quero dizer para você aqui hoje à noite é, existe um Deus que tem as rédeas na mão. E que ainda que o diabo o instigue como instigou a Jó, ele só permitiu porque ele sabia que o diabo viria pedir para cirandar com Jó. Ele sabia que o diabo viria na história da minha vida e da tua vida e tentaria destruir você. E ele disse, eu vou deixar você andar com a corda na mão, mas o controle é meu. E a hora que eu disser, pare, você vai parar. Aleluia. Seja doença, seja pobreza, seja falta de amigos, seja lá o que acontecer na sua história, eu quero que você entenda que Deus tem o controle nas mãos. E que a palavra final não é do seu amigo, nem da sua esposa, e nem do próprio diabo, que pensou que estaria acabando com tudo. As horas passaram e o Eliú falou e disse todas estas verdades. Vocês estão enganados, Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo. E quando o Eliú terminou de falar, quer dizer que agora os meninos pararam de falar. Os palpiteiros, os aventureiros agora deixaram de falar. Agora eu vou falar. Fique em pé que eu vou falar com você. Você não estava me questionando? Fique em pé que eu falo com você como se fala com homem. Agora a nossa história é de homem para homem. Vamos ficar em pé? Fique em pé que eu quero conversar com você. Que eu quero dizer para você, eu tenho umas coisinhas para te dizer. E começou a perguntar para Jó, você quer mesmo saber por que as coisas aconteceram na sua vida? Você quer mesmo que eu explique para você por que tudo isso lhe aconteceu? Então você me deu umas respostas, porque Deus sempre é assim. Ele responde suas perguntas fazendo perguntas. Você não quer saber? Então me responda. Escuta, você acha mesmo que eu lhe devo satisfação?
Você acha mesmo que eu devo explicar para você tudo o que lhe aconteceu? Cadê a sua confiança que você disse que tinha em mim? E desculpe, você confiava muito no que você fazia. É no que as pessoas diziam que você era. Eu quero saber da sua confiança em mim. Por que você não está quieto? Se isso está te acontecendo, por que você não depositou sua confiança em mim? E está perguntando por que isso te aconteceu na vida? E amaldiçoando o seu dia. A mensagem é: pare de questionar, de perguntar e apenas levante a cabeça. Isto é para mim e para você. Confia em Deus. Será que eu repita? Pare de questionar. Confia no Senhor, Ele sabe melhor. Fica em pé. Eu vou perguntar e você me responde. E aí ele perguntou: você não falou e perguntou tudo isso? Eu vou perguntar: escuta aqui, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Estava em algum lugar? Sabia alguma coisa? Por que eu criei esta terra? Por que eu criei este universo? Por que eu criei estas belezas? O que você sabe? Sabe onde eu coloquei os fundamentos? Ora, se ele colocou fundamentos nesta terra, meu Deus do céu, será que ele sabe os fundamentos da sua vida? Será que ele não sabe ajustar os fundamentos da sua vida, não? Será que você não está edificado nesta rocha, não? Será que você não compreende o poder de Deus, não? Será que você não entende que Ele é capaz de fazer o melhor por você? Por que você está perguntando? Me responda, onde estão os fundamentos da terra? E quando ele não sabia responder nada da terra, ele disse: agora eu vou perguntar do céu. Quem sabe você entende alguma coisa das coisas celestes? É o que Jesus disse para Nicodemos: se eu falei para você de coisas terrestres, e você não entende, se eu falar das celestiais? Falando sobre a vida, você não entende, se eu falar que este ambiente aqui, esse quadrado, essa casa aqui está cheia de anjos, e que o Deus Todo-Poderoso está aqui falando ao coração de alguém, tocando na vida de alguém, chamando você para confiar nele, dizendo a você: eu sou teu amigo. Para alguém essa palavra? Me diga me dê uma explicação aqui. Na terra você não sabe nada. Por que o mar vai até ali e para? Você não sabe nada. Quer dizer que alguém que diz para os mares: só até aqui e volta, não é capaz de dizer para os meus problemas: só até aqui e volta. Se ele tem poder sobre os mares e sobre uma vida, gente. Sobre um ser humano. Ele dirige o universo. Será que ele não dá conta de dirigir você? Mas então me responda. Você sabe onde estavam os filhos de Deus quando as estrelas aplaudiram? Onde é que estavas tu quando as estrelas da alva, a estrela da alva cantavam? Onde é que estavas tu? O que você entende deste universo? Por que você não entrega a direção da sua vida para Ele hoje à noite? Você está desconfiado dEle. Está muito confiado da sua capacidade, da sua cabeça. Mas deixa eu lhe dizer, talvez você confie muito naquilo que você faz. Eu não fumo, eu não bebo, eu visto comprido, eu sou assim. Está muito confiado no que você faz.
quero perguntar, e eu sou tão certinho, e por que que estas coisas me acontecem? E eu ainda vou um pouquinho mais. O Jó teve coragem de fazer uma confissão que pouca gente teria coragem de fazer. Ele disse, eu vou dizer para vocês que eu dizia que eu era muito crente, que eu levantava para fazer holocausto pelos meus filhos, que eu dava esmola para acolher os pobres, que eu tratava as pessoas bem. Eu queria fazer tudo isto muito certinho, muito arrumadinho, para que todo mundo reconhecesse, mas eu vou dizer uma coisa que lá no fundo do meu coração, eu achava que se eu fazendo isto, Deus ia me proteger. Porque lá no fundo eu tinha medo que o mal me acontecesse. Em outras palavras, eu estava muito mais confiado no que eu fiz, em que no Deus que sustenta o universo. E Deus disse para que você nunca mais confie no que você faz, mas sim no que eu fiz e no que eu faço. Eu vou deixar estas coisas lhe acontecer. E ele abriu a boca e disse, e o que eu temi me aconteceu. Estão me entendendo? É o que você não entende. Na história da vida de nenhum dos homens que... Outro dia eu vi um judeu falando, sabe o que é esta Bíblia? É a história da vida dos humanos. Não é do Deus, é dos humanos. Deus só aparece aqui para dizer aos humanos o que ele fez. Mas isto aqui, como é que isto aqui é a história do Criador? Eu não tenho como explicar. Você sabe explicar o que é Deus? O poder dele? A capacidade dele, a inteligência dele? Não! Você só explica o que ele fez na vida dos humanos, o que ele fez no planeta Terra. Assim, só estas coisas. Você é incapaz de explicar o eterno. Não se explica. Não tem como explicar. Então, esta Bíblia é o livro da história dos humanos. Pegou Moisés, que não era nada, era a história da vida de um homem. Do Noé, não era nada, um Abraão. É a história da vida de um homem. É o Noé, na vida de um homem. É o José, a vida de um homem. E este Deus aparecendo apenas por trás. E essas histórias estão dizendo assim, esta é a sua vida, é a minha vida, é a vida de todos os seres mortais. Eu estou por trás da sua vida. Eu tenho o poder. Eu tenho o poder. Quando a Bíblia diz assim, que Ele é o Todo-Poderoso, não questione não. Ele é o Todo-Poderoso. O que é homem para Deus? O que é Barack Obama? O que é Trump? O que é Lula? O que é Bolsonaro? O que são esses personagens? Está aí a história contemporânea, todo dia chamando a atenção. Ei, porque os Estados Unidos, eu quero falar para vocês. O que é Estados Unidos? É uma nação poderosa. Mas quem foi que disse que ela seria uma nação poderosa? Foi o Deus da Bíblia. Capítulo 3 do Apocalipse. Está lá. Eu vou criar um poder que vai interferir em toda a terra. Pronto, acabou. É chamado de besta, acabou. Então, quando vem lá e diz, eu vou sancionar todas as nações que não estiverem de acordo comigo, ele vai lá e bota 10, bota 20, bota 50. Ele está lá para derrubar poderes, levantar poderes, e o mundo está girando, e as pessoas estão olhando apenas as coisas aqui. Eu quero dizer que por trás da história de todas as nações da terra, existe um Deus. Por trás de um país chamado Brasil, existe um Deus. Sabe por quê? Porque esse Deus tem filhos aqui, e Ele está de olho em você. Não importa o governo que se levante, Deus cuidará de cada um de nós. Pode aplaudir mesmo, Ele está no controle da situação. A minha Bíblia disse que Ele dá poder até a quem não presta. A mostrar que quem não presta, Ele derruba também.
deixa crescer e inchar. Calma lá. Daqui um pouco vocês acompanham a história. E tem que ser assim. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Existe um Deus controlando as situações. Do mundo. Posso ouvir seu amém? Então Deus perguntou para Jó. E Jó não sabia responder. Responda da sua vida. E tudo que você terá para apresentar para Deus são tuas razões. E o que a religião ensinou você, que aquilo era muito bom. Só isto. É tudo que nós sabemos apresentar. E ele apresenta, conversa com Jó, e o Jó cai em si e disse: eu estou doido. Eu estou doido, questionar o Eterno, eu estou doido. E eu tive coragem de chegar diante do Eterno, olha só. Este é o Jó. Sabe quem é o Jó? Sabe quem é o Jó mesmo? Sou eu e você. Vamos cá? Chega aqui perto de mim aqui. Ô Carlinhos, vem cá, Carlinhos, vem cá. Ô Carlinhos, escuta aqui, você tem medo? Deus tire a Sofia da sua vida? Seria o que na sua vida? Hein, Priscila? Sem a Sofia. A Poliana, não, a Poliana. O que seria se Deus pegasse aquela menininha gordinha, bonitinha? Meu Deus do céu. Esse era o Jó. Esses somos nós. A gente levanta e ora, eu faço até jejum se precisar. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Quer que Deus deixe você chagásio na carne viva? Não, eu já até jejuar, eu vou jejuar. É alguém querendo ficar doente aí na cama? Tem alguém que quer perder o emprego, viver na miséria? Ai. Perder os falsos amigos? Este é o Jó, este sou eu. E o que Deus está nos dizendo? Você não precisa ter medo dessas coisas. Confia em mim. Eu vou dizer uma coisa, se for verdade, você diz amém. Se não for, fique calado. Não importa o caminho que você tenha que passar, Deus ainda estará com você. O livro de Jó sou eu. É minha história. Mas e aí? Depois que Deus mostrou para Jó que não era o que ele pensava, não era como ele queria, e que ele sabia o que estava fazendo. Ele disse: agora, aqueles que eram seus amigos de Araque, falsos, eu vou mandar eles vir debaixo da sua mão. Vou falar isso para vocês. Deus vai humilhar muita gente, que dizendo-se ser seu amigo, fizeram mal contra você. Não é que você e o Jó estavam tão ferido com os seus amigos, com as críticas que ele houvera sofrido dos seus amigos. Não! Ele não estava ferido com aquilo. Mas Deus falou para os amigos: vá lá, porque vocês conversaram fiado, levantaram acusações. Vocês não sabiam da conversa que eu tive com o diabo. Quando ele pediu para fazer o que ele fez com Jó, e eu permiti, para tirar da cabeça de Jó, que as obras que ele fazia, todas as suas boas ações não era a razão de eu ter abençoado. Eu abençoei porque eu quis abençoar, porque ele é meu, porque eu o amei, porque eu cuido dele, e não importa o momento da vida dele, eu vou mostrar a vocês o que ele é. Essa é a verdade. Agora, voltem lá, para que ele ore por vocês. E o Jó estava diante de uma missão: orar pelos seus acusadores. Isso é para você.
Orar por quem te persegue é para você. Não é para você guardar mágoa no coração de ninguém. Aqueles que não conhecem, não entendem o programa de Deus, sabe, ore por eles. E Deus disse, vá lá orar por eles. Vá lá, ore por eles. E quando eles foram, que fizeram um sacrifício, e Jó começou a orar. Eu quero falar para você, o que é que Deus é capaz de fazer? Como foi que Deus devolveu para Jó, instantaneamente, em dobro as coisas que ele perdeu? Eu quero falar para você, o que a Bíblia diz, gente, isso é verdade, ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? A Bíblia diz que aquilo que está na conta do ímpio vai para a sua. Que Deus é capaz de transferir recursos. Deus é capaz de pegar os poderosos, aqueles, sei lá, se foi os que levaram os camelos de Jó, os jumentos de Jó. Se Deus falou para eles, vai levar de volta. A Bíblia diz que o coração de um irmão, de um parente, não sei de quem, simplesmente foi tocado e no outro dia começou a aparecer ouro, e jumento e boi. E daqui um pouco ele olhou e contou e tinha o dobro. O que é que Deus não é capaz de fazer, meus irmãos? Tem alguém aqui precisando de ser feliz? Deus é capaz de fazer vir a você uma felicidade plena. Deus é capaz de renovar sua saúde aqui hoje à noite, em totalidade. Deus é capaz de fazer que força sobrenatural tome conta de você, e você enfrente qualquer coisa com a cabeça levantada, dizendo em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Vou só perguntar por perguntar. O livro de Jó é a história da vida de quem? Se não é tua, eu fico com dó. Porque eu já passei por uns bons pedaços do livro de Jó. Mas eu ainda estou aqui. Posso falar? O desejo da minha alma, da missão da minha alma, eu vou completar minha jornada. O livro de Jó seria imperfeito. O Jó deixou de falar bobagem. Ele falou, se o Senhor me pesar numa sua balança, o Senhor vai ver que eu sou íntegro. E a Bíblia diz, e olhando Deus para a terra, não viu justo nenhum. A balança de Deus na vida de Jó fez tchu. Deus falou, não é nada. Quando ele encontrou Deus e viu que o que ele tinha era apenas o medo, e as coisas que ele fazia apenas com medo do mal lhe acontecer. Ele disse, eu estou com vergonha de dizer que eu sou crente. Eu estou com vergonha de dizer que eu acredito no Deus. Ele disse no capítulo 42, eu me abomino no pó e na cinza. Cadê o homem íntegro? E aí Deus falou, agora eu sei que você compreendeu, que você não é nada. Que todo o poder está na mão do nosso Criador. Vamos ficar em pé. Gostaria apenas de lembrar, ei, lança o teu pão nas águas. Confia em Deus. Você vai encontrar que o temor do Senhor te trará muitas bênçãos na sua vida. E saiba de uma coisa, como o vento, você não conhece o caminho do vento e não sabe explicar como os ossos são formados na barriga de uma mulher gestante, você não saberá explicar a história da sua vida nunca. Só existe alguém que sabe todas as coisas. Feche os seus olhos. Deus te abençoe, irmã Edna Mar. Deus aceite a sua gratidão. Irmão Marinaldo, Deus está no controle da situação. Cleuton, Kelly e Kessia, pedido de oração. Deus está no controle da situação. E aqui, antes de orarmos, eu cheguei no escritório, tinha este quadro, com este laço, que eu já soltei uma parte, e vou soltar a outra.
e vou ler para você e nós terminamos o nosso culto. Tenho ainda 9 minutos e vou terminar dentro da hora. Hoje não celebramos apenas o dom da tua vida, mas também o impacto sobrenatural do teu ministério. Somos um grupo de irmãs que, unidas em fé e amor, reconhecem com gratidão o homem de Deus que o Senhor é. Sabemos que há marcas de oração em cada passo que o Senhor dá, em cada palavra que ministra, em cada família que sustenta com intercessão, ensino e direção. E nós somos frutos disto. Agradecemos por ter se colocado como o atalaia, por ter escolhido o altar ao invés da zona de conforto, por ter sustentado tantas vidas com palavras ungidas e silêncio sábio. Seu tempo em oração, sua renúncia, seu zelo pelas almas não passaram desapercebidos. O céu viu, nós também. Queremos que saiba, o Senhor não caminha só. Há um exército em oração. Estamos ombro a ombro. Há vozes clamando por sua vida e ministério. Há mulheres que se ajudam e se unem para também ajudar o seu coração a seguir firme no propósito. O Senhor é amado. O Senhor é necessário. Sobre o Senhor permanece a mão poderosa do nosso Deus. Receba nossa gratidão, admiração e amor. Seguimos juntas e seguimos com o Senhor, com carinho e reverência, as irmãs que caminham sob o seu pastoreio. Dedicação das irmãs que se ajudam pela passagem de mais um aniversário que eu completo amanhã. E quero agradecer a este profundo respeito e consideração. E quero dizer a todos vocês, eu ainda não dei a vocês o que Ele colocou dentro de mim para distribuir. Espero compartilhar com a vida de todos vocês momentos melhores, momentos de alegria, momentos em que você abrirá sua boca para dizer: valeu a pena confiar no Senhor. Que Ele colocou dentro de mim uma parte deste tesouro, eu ainda quero colocar na mão de cada um destes que dedicam esta consideração e respeito pela minha vida e por este ministério que não é meu, é do Senhor. Eu vou terminar o culto antes de orar, dizendo a vocês, na verdade, desde 1980, eu caminho pelas terras do Nordeste. Tive a oportunidade de voltar para minha terra natal em 1992. Fui chamado de volta. Foi me oferecido uma oportunidade de voltar. Foi tentado trabalhar sem que eu percebesse o meu regresso de volta. Mas eu ainda estou aqui. A resposta que dei naquela noite, naqueles dias, foi: só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Continuo com o coração nordestino. Nada me atrai. Viajei o mundo todo, mas sou feliz quando estou de volta aqui nesta terra. Terra que me abraçou, que me acolheu, terra em que diziam que seria inóspita e muito difícil, e que me deu a oportunidade de comer filé, de viver bem, de morar em boas casas, de sofrer, de trabalhar, de chorar, de ter lágrimas, mas de reinar também. Quero dizer a vocês aqui que dei minha vida
para que vocês pudessem conhecer o Deus da Bíblia. Mas quero terminar aqui fazendo uma coisa que nunca fiz até hoje. Nunca fiz. Essa semana eu contei uma história lá em Brasília, de um pastor bem-sucedido, que fez um grande trabalho de evangelismo, ganhou muitas almas, milhões de almas. Mas que um dia recebeu uma notícia triste de uma filha que tocava, que trabalhava, que ajudava na igreja, e ela disse: pai, eu estou indo embora de casa e eu estou deixando o evangelho. Eu quero experimentar o mundo. Uma moça. O pai ajuntou os cacos. Não havia e não podia ter para o coração de um pai uma decepção maior. Ele nunca esperou sofrer um revés daquele na vida. Por isso eu estou dizendo, não pense que os problemas não batem na porta de quem teme a Deus. E aquele pastor simplesmente se acabou em lágrimas, em jejuns, em oração. A tristeza o consumiu, a dor era demais. À noite ele não conseguia dormir pensando: o que a minha filha está fazendo? Aonde estará ela? Estará bebendo? Estará prostituindo? O que está acontecendo com a minha filha? Ou nas drogas? O que se passa com ela onde ela está? E uma certa noite, estando na igreja, em um culto de oração, uma irmã se levanta no meio da igreja e disse: irmãos, vamos ser honestos. Nós estamos vendo o nosso pastor passar por um momento de dificuldade e nós nunca nos juntamos para orar por ele. Apenas assistimos e às vezes comentamos: coitado, coitado, deve estar sofrendo. E uma irmã disse: eu tenho uma proposta, um pedido para fazer. Vamos orar hoje à noite, neste culto de oração. Ninguém ore por você, ninguém ore pela sua família, ninguém ore pelos seus negócios. Vamos orar pelo pastor. Ele deu a vida e agora nós podemos pelo menos carregar com ele um pedacinho da dor dele. E naquela noite a igreja orou e se juntou e orou exclusivamente pelo pastor, pelo problema que ele estava vivendo. E na manhã seguinte, quando o pastor levantou, estava em casa, alguém tocou a campainha. Alguém bateu a porta. E era a filha. E a filha voltou, encontrou com a mãe e disse: eu não sei o que me aconteceu, mas algo esta noite me paralisou. E algo mudou o desejo do meu coração. E algo me fez retroceder. E eu estou de volta em casa. Eu estou de volta nos braços do Senhor. Eu estou de volta para a casa do papai. Eu estou aqui pedindo a você o que eu nunca pedi na minha vida. Dedique, se for possível, um dia de oração pela vida do seu pastor, que tem dedicado a vida por você. Se você puder fazer isto, este é meu pedido no meu aniversário de amanhã. Orem por mim. Orem por mim. Você está me ouvindo? O meu pedido é: orem por mim. Eu sei do que estou falando. Eu estou pedindo: orem por mim. E agora fechamos os olhos. Pai, esta é minha vida que foi pregada aqui hoje à noite. São caminhos, são momentos de lágrimas, de dores, de sofrimento, de angústia,
em que os amigos não podem entender, em que ninguém pode compreender, ninguém pode enxugar minhas lágrimas, ninguém pode curar minhas feridas. Mas eu estou aqui, Senhor, querendo dizer ao Senhor diante do teu povo que não estou confiado no que sou, nem no que fiz, mas estou olhando para ti, para aquilo que o Senhor fez, para o propósito do Senhor. E eu estou pedindo aqui hoje à noite, quando peço por mim, não peço por mim, mas peço por eles. Peço por eles. Que aquilo que está dentro do meu coração e que eles têm me ouvido gritar neste púlpito chamado de avivamento, seja derramado entre nós. Gostaria de compartilhar com a igreja não apenas palavras, mas toda esta riqueza que está escrita em tua palavra que teu povo teria. Gostaria de ver na vida, no lar, na família de cada um, momentos extraordinários que ninguém saberia explicar. E que parentes e amigos e pessoas que nunca nos entenderam diria: verdadeiramente Deus está com ele. Então eu oro assim, oro pedindo isto por cada um. Não me deixes partir, não me deixes encerrar sem que eu veja a restituição dos anos que foram comidos pela oruga, pelo pulgão, pela lagosta, serem devolvidos agora em plenitude na vida da tua igreja. Que o evangelho seja tão pleno na vida deste povo, que eles saberão dizer que há um Deus todo-poderoso controlando a situação. Que nenhum enfermo esteja entre nós, que nenhum necessitado esteja entre nós, que não haja almas abatidas, mas que haja almas alegres, salvas, regozijando, uma igreja viva e poderosa. Abençoe a vida, o lar, a família, os negócios, as decisões de cada um. Abram portas que estão fechadas. Nós entregamos todas estas coisas em tuas mãos, para a glória e honra do nome puro, verdadeiro, excelso do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. O que está dentro do meu coração eu reparto com eles: a alegria, o poder, a saúde, a paz, o gozo, o temor do Senhor, o regozijo, seja pleno na vida do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome do Salvador Jesus. Até domingo, se o Senhor permitir.